Desde os primeiros segundos em que essa nova fase da mansão Unters começou a ser mostrada nos vídeos, uma presença discreta, quase oculta, mas extremamente intrigante, passou a chamar a atenção de todos nós. Não era um dos integrantes principais, não era um convidado famoso, tampouco alguém que estivesse ali para aparecer diante das câmeras. Estamos falando dele, o caseiro da mansão. À primeira vista, muita gente achou que era apenas mais um funcionário, alguém responsável por cuidar da mansão, das chaves, das plantas, do básico. Mas com o passar dos vídeos, os detalhes começaram a surgir. Pequenas ações, situações e atitudes. Tudo isso construiu uma aura de mistério em torno dessa figura que, de tão estranha e silenciosa, começou a virar pauta nos comentários, nas lives, nos vídeos e até mesmo em conversas dos integrantes da mansão Unters. Para muitos, tudo isso não passa de ladainha da internet. Para outros, é apenas o público tentando criar teorias onde não existe nada demais. Mas existe um terceiro grupo, talvez o mais atento e investigativo, que acredita que existe algo maior por trás desse caseiro. Algo que não foi mostrado por completo, algo que pode ter sido propositalmente ocultado. E foi exatamente por isso que eu decidi ir fundo nessa história. Passei dias lendo comentários e revendo vídeos, e hoje eu vou mostrar para vocês todas as teorias mais insanas, porém com base real, sobre esse personagem que pode mudar a forma como enxergamos tudo o que está acontecendo por trás das câmeras na mansão Unters. Mas antes de revelar essas ideias, já aproveita e se inscreve aqui no canal do Micas, e também dá aquela força lá no canal da Central Félix Barreto, que está cuidando da edição deste vídeo para vocês. Então, respira fundo, aumenta o volume, pega um lanche se precisar, porque a partir de agora, a história do caseiro vai ser analisada como nunca antes. Preparados? Então, bora pro vídeo. Teoria 1. Existem histórias que nascem de exageros e comentários soltos, mas existem também aquelas que nascem de fatos estranhos demais para serem ignorados. E a primeira teoria que eu trago para vocês é uma das mais pesadas que circulam nos comentários sobre a mansão Unters, a de que o caseiro presenciou algo sombrio dentro daquela casa. Não estamos falando de algo simples, tipo um segredo ou uma briga mal resolvida. Os mais atentos afirmam que, muito antes da mansão virar cenário de vídeos, houve ali dentro um acontecimento marcante e obscuro. Alguns falam em um pacto antigo, realizado por antigos proprietários, um ritual feito para garantir poder, fama ou proteção. Outros sussurram sobre uma morte, algo que não poderia jamais ser revelado, mas que deixou marcas no chão, nas paredes e, principalmente, na energia daquele lugar. O caseiro, segundo essa teoria, não só sabe de tudo como viu tudo, ele seria a única testemunha ainda viva daquele evento, e por isso não pode simplesmente ir embora. O dono atual da mansão, talvez sem saber todos os detalhes ou talvez sabendo mais do que aparenta, decidiu mantê-lo por perto, não apenas como caseiro, mas como um verdadeiro guardião contra aquilo que não pode ser explicado. Muitos comentam que, nas madrugadas, as luzes da mansão caem misteriosamente. Não é coincidência, dizem alguns, e é o próprio caseiro que desliga a energia. Não para economizar, não por descuido, mas para impedir que forças ocultas, adormecidas desde aquele acontecimento, se manifestem através de circuitos, reflexos, sombras projetadas. É como se ele estivesse criando um escudo invisível toda vez que a noite chega. E aí vem a parte mais sinistra, em se algum dia ele falhar, se por algum motivo o caseiro não cumprir esse estranho ritual de proteção, as forças que ficaram presas ali dentro, sejam fruto de um pacto ou de algo muito pior, podem finalmente se libertar, e ninguém sabe ao certo o que aconteceria com quem estiver dentro da mansão quando isso acontecer. Essa teoria, por mais absurda que pareça, ganhou força já que em vídeos noturnos, o caseiro anda sozinho pelo terreno, mexendo nas coisas, observando cantos da casa como quem espera ou teme em que algo saia dali. E aí eu te pergunto, e se não for apenas uma lenda? E se esse homem silencioso for a única coisa impedindo que a mansão Unters se torne palco de algo muito mais sombrio do que qualquer vídeo poderia mostrar? Teoria 2. Entre tantas especulações bizarras, existe uma que tenta puxar tudo para um lado mais humano, mais racional, mas que, ainda assim, carrega um peso enorme e abre portas para outras interpretações igualmente sinistras. Essa teoria diz que o caseiro, na verdade, não é apenas um funcionário qualquer, ele seria o próprio irmão do dono da mansão Unters. De acordo com essa história que circula nos comentários mais antigos, esse homem já teve uma vida normal, uma casa, uma família, mas algo aconteceu no passado. Alguns dizem que perdeu tudo em um acidente trágico, que pode ter acontecido na mansão, outros afirmam que, por questões pessoais e conflitos familiares profundos, sua esposa e sua filha se afastaram para sempre, não querendo mais contato com ele. O resultado foi um homem solitário, marcado por perdas e rejeições, que acabou encontrando na mansão do próprio irmão um refúgio silencioso. O dono da mansão, por sua vez, carrega esse segredo de família como quem carrega uma ferida aberta, mas não consegue abandoná-lo. Então, em vez de deixá-lo perdido no mundo, o manteve ali, sob seu teto.
Oficialmente, ele seria apenas o caseiro, mas, na verdade, ele é alguém que carrega um passado pesado demais para ser mostrado para novas pessoas. É uma explicação que, de certa forma, encaixa e justifica a presença dele, justifica o fato de quase nunca aparecerem parentes ou visitas, e explica também aquele ar triste e distante que muita gente percebeu nos vídeos. Só que, mesmo que essa versão seja a mais racional, ela não explica tudo. Não explica, por exemplo, por que tantas vezes a energia da mansão é desligada em horários estranhos, bem depois da meia-noite, quando ninguém mais está acordado. Não explica os movimentos quase coreografados que ele faz ao redor do terreno, como se estivesse cumprindo uma sequência de passos pré-determinada. Não explica por que, às vezes, ele é visto murmurando palavras inaudíveis enquanto mexe em cantos escuros ou coloca objetos aparentemente sem importância em locais específicos, ou seja, e mesmo sendo um irmão rejeitado, carregado de dor e escondido atrás do rótulo de caseiro, existe algo além da dor humana nessa história. Existe um padrão, uma repetição de ações que parece muito mais com pequenos rituais do que simples manias. E é justamente isso que faz muita gente acreditar que, apesar de toda a tragédia familiar, ainda existe algo misterioso que ele tenta manter sob controle, algo que ninguém ousa perguntar diretamente, mas que todo mundo sente quando observa a mansão nas madrugadas silenciosas. Teoria 3. Existe uma teoria ainda mais bizarra, mas que se conecta perfeitamente com o que já foi falado nos vídeos. O caseiro já vivia ali muito antes da mansão Untes existir, muito antes do primeiro tijolo ser colocado. Na época, aquele espaço não passava de um terreno isolado, rodeado por árvores antigas e histórias que ninguém conseguia explicar direito. Segundo essa teoria, ele não era apenas um simples morador, e dizem que o terreno era da família dele, passado de geração em geração, e que abrigava pequenos rituais e tradições herdadas de antepassados. Quando o lugar foi comprado para virar a mansão atual, ninguém conseguiu convencê-lo a sair. A negociação foi estranha e cheia de cláusulas não reveladas, mas o fato é que ele ficou, e com uma condição silenciosa, em continuar fazendo o que sempre fez ali dentro. E o que ele faz? Bom, os relatos são perturbadores. Durante o dia, parece um caseiro comum, cuidando do jardim, arrumando as coisas. Mas é à noite que tudo muda, a energia cai repentinamente. E não é uma, nem duas vezes. É algo recorrente. Minutos depois, sombras são vistas se movendo pelos corredores. E, sem que ninguém peça, velas são colocadas nos quartos dos novos moradores, velas que ele mesmo acende e posiciona em lugares específicos, como se estivesse recriando um antigo padrão ou símbolo esquecido. O mais estranho? As velas não seguem lógica de iluminação. São postas em cantos escondidos, em alturas diferentes, às vezes formando desenhos que só fazem sentido vistos de longe. Essa teoria diz que o caseiro não serve apenas ao dono da mansão, ele serve ao próprio terreno, a algo que estava ali antes de todos nós. Ele não age como um funcionário, mas como um herdeiro de segredos antigos, cumprindo tarefas que ninguém ousa perguntar. Talvez seja um guardião. Talvez seja alguém tentando impedir que as forças que dormem sob aquele solo despertem. E se for verdade, isso explicaria por que, mesmo com a mansão toda modernizada e cheia de tecnologia, ele insiste em práticas tão antigas, porque a mansão pode ser nova, mas as forças que habitam aquele lugar são muito mais velhas do que qualquer um imagina. Teoria 4. Entre todas as histórias que circulam sobre a mansão Untes, existe uma que vai muito além de pactos, rituais ou tragédias familiares. Uma teoria que mistura mistério histórico e ganância humana, e que poucos têm coragem de dizer em voz alta. O caseiro seria o último membro de uma antiga ordem secreta, colocado ali para proteger algo escondido sob aquele terreno, um tesouro que ninguém jamais encontrou. Segundo a teoria e os comentários dos vídeos antigos, muito antes da mansão ser construída, aquela área pertencia a uma irmandade conhecida por esconder artefatos valiosos e objetos proibidos. Alguns falam em joias de um antigo barão, outros juram que se trata de documentos capazes de mudar histórias inteiras. Há até quem diga que se trata de um cofre subterrâneo, selado com símbolos e mecanismos que ninguém mais sabe decifrar. E o detalhe mais arrepiante dessa teoria, nem mesmo o dono atual da mansão saberia exatamente o que está ali embaixo, e por isso prefere não morar ou viver nessa mansão. Para ele, o caseiro é apenas um funcionário de confiança, alguém que conhece o terreno. Mas, nos bastidores, a verdade seria outra. O caseiro estaria ali por um motivo muito maior, carregando um juramento silencioso de proteger aquilo a qualquer custo. Isso explicaria seus hábitos estranhos em desligar a energia à noite, como se temesse que algo atraia visitantes indesejados, andar pelo terreno como quem confere armadilhas invisíveis e, principalmente, colocar velas em pontos específicos da casa, e visitar a casa da boneca sem ter motivos claros do porquê o que estaria fazendo ali. Seria o esconderijo de um cofre antigo, um artefato amaldiçoado ou um mapa que nunca poderia cair em mãos erradas. E se as velas, os rituais e até mesmo seu silêncio constante forem a única barreira impedindo que alguém descubra e tente roubar esse segredo? Nessa teoria, o caseiro não é só um guardião de energias ocultas, ele é o protetor de um tesouro que nem o próprio dono da mansão ousa imaginar que exista, já que também não teria se acostumado a viver na mansão por causa das práticas estranhas
entranhas do caseiro e assim preferiu manter a mansão fechada por todo esse tempo achando que o caseiro fosse desistir e abandonar a mansão. E se algum dia ele falhar, o risco não é apenas liberar forças sobrenaturais, mas também abrir caminho para que alguém encontre aquilo que jamais deveria ver a luz do dia. E aí, depois de ouvir todas essas teorias, me conta aqui nos comentários, qual delas faz mais sentido para você? Ou será que você tem a sua própria teoria sobre o caseiro da mansão Unters? Quero muito ler o que vocês pensam, então comenta aí embaixo e não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal do Micas e também lá na Central Félix Barreto. E antes de terminar, eu deixo uma última pergunta que talvez mude a forma como você vai assistir os próximos vídeos. E se o caseiro não estiver protegendo a mansão, ou mais, na verdade, protegendo o Renato Garcia e seus amigos de algo que está preso lá dentro? Que loucura é essa, mano? Sai, se retira, por favor. Se retira, por favor. Se retira, por favor.